Mais uma vez em seus receptores para apresentar a parte final do Pinga Fogo, concluindo esta rodada que havíamos iniciado com a pergunta do Freitas Nobre e que não se verificou a resposta do Chico pela troca da fita de videotape. O Chico vai agora responder as duas formulações feitas pelo deputado Freitas Nobre. Só um pouquinho mais de silêncio, o auditório as pessoas tomarem assento nos seus lugares, para que o Chico tenha maior facilidade em responder às duas indagações feitas pelo Freitas Nobre. Lembramos ainda aos senhores telespectadores que nos honram com sua audiência, telespectadores da capital, de todo o interior de São Paulo, de todo o sul de Minas, de duas grandes faixas dos estados de Mato Grosso e do Paraná, de mais 4 emissoras de televisão que esta noite, via Embratel, estão em cadeia com o Canal 4, que este programa será encerrado. Vamos solicitar ao Chico, se possível, uma mensagem psicografada de um dos seus guias espirituais, uma mensagem de Natal, uma mensagem de Ano Novo. Isto quem resolve é o Chico. Apenas o mediador do programa vai formular este pedido a ele. Tão logo estejam terminadas esta rodada e algumas perguntas ainda que serão feitas no auditório e perguntas de telespectadores. Eu desde já quero acrescentar o seguinte: eu tenho em mãos mais de 200 perguntas, não só aquelas que foram enviadas por carta, como também as que foram transmitidas pelos nossos telefones. Disse de início que seria sumamente impossível ao Chico responder a todas essas questões. Eu vou entregar, de frente às câmeras, todas as perguntas ao Chico e colocar as páginas do Diário da Noite e do Diário de São Paulo. Para isso estou convocando o nosso companheiro Durval Monteiro, que é secretário do Diário da Noite, para que o Chico possa responder a todas essas perguntas. Evidentemente, ele não poderá fazer isso num dia, mas irá respondendo gradativamente até responder a cerca de quase 200 perguntas. Eu vou passar a mão do Chico agora. Inclusive, Almir, eu queria esclarecer que o Chico Xavier assina aos domingos uma coluna no Diário de São Paulo. Exatamente. Espaço que será ocupado para responder a todas as perguntas. Para não pensarem que eu estou faltando a verdade, eu passo às suas mãos cerca de 200 perguntas que você não pode responder aqui, por uma razão, porque quase todas são consultas de ordem pessoal. E o programa tem, assim, um caráter genérico, um caráter que é feito para todo o povo brasileiro. E tem fatos aqui que pouco interessam a esse mesmo povo. Então, fico com essas perguntas com você. Você irá respondendo e enviando de Uberaba a São Paulo, e elas serão publicadas todos os domingos. Combinado? Muito bem. Depois do dia 31 de março, eu não vou mais precisar dizer a telespectadores: que pena que a televisão não seja cores, seja de beleza, gravata do Chico. Não, agora outros espíritas virão. Muito bem. E agora você irá responder as duas indagações do Freitas Nobre. A primeira questão apresentada pelo nosso digno amigo, senhor deputado federal, doutor Freitas Nobre, envolve o problema do divórcio no Brasil. E isso traz uma outra questão, que é a questão do desquite. Sem nenhum desrespeito às nossas leis, com absoluta veneração aos nossos magistrados, que são zeladores da nossa dignidade como povo cristão, mas os nossos amigos espirituais consideram que o desquite facultado pelo artigo 316 do nosso Código Civil, código, aliás, dos mais evoluídos da Terra, o desquite facultado pelo artigo 316, de algum modo, sem qualquer irreverência, pode ser comparado, com todo o respeito nosso, à dignidade dos nossos
governantes e dos nossos legisladores. O desquite no Brasil pode ser comparado ao presente de um carro de luxo que é doado sem o motor. O carro não pode funcionar porque o motor está de um lado e a estrutura do veículo de outro. No artigo número 323 do nosso Código Civil, existe a possibilidade da reconciliação dos cônjuges, seja de que modo for. E a lei, então, aprova a reaproximação dos cônjuges que não puderam viver juntos. Então, é o trazimento do motor ao carro para que o carro venha a funcionar da mesma forma pela qual o carro foi considerado em dificuldade antes do reajuste. Por isso mesmo, nós que hoje vivemos em dimensões econômicas diferentes, em dimensões de intercâmbio diferentes, dimensões comerciais, dimensões diplomáticas muito diferentes daquelas que nos caracterizavam até 1916, quando o nosso código era herdeiro de muitas das idiosincrasias do Código de Napoleão, e já diferentes da Lei 4.121, de 27 de agosto de 1962, considerada como sendo o Estatuto da Mulher Casada. Nós que vivemos hoje em dimensões tão grandes de compreensão humana, nós consideramos o divórcio como medida humana, medida legítima, porquanto dói ao nosso coração quando ouvimos nas palavras públicas de nossos grandes magistrados a palavra desculpe-me, a palavra concubina, para designar senhoras distintíssimas, grandes mães de família que estão em segunda, terceira ou quarta união, com absoluto respeito ao regime monogâmico que impera em nossas relações. Peçamos a Deus que as nossas autoridades possam ouvir os nossos sentimentos, mas não apressadamente, porque as leis não devem se alterar de um dia para outro, para que determinadas alas de criaturas ainda não matriculadas na escola da compreensão humana, da ternura humana, venham a abusar da magnanimidade de nossos preceitos legais. Mas vamos esperar que dias melhores venham para a família brasileira e que o divórcio possa ser consagrado por nós todos como medida humana. Porque, do ponto de vista espírita cristão, muitos talvez afirmem, mas e a dívida de outras reencarnações? Muito bem, mas os nossos bancos fornecem moratórias, fornecem reformas. Será que o Banco da Providência Divina está em penúria tal que não nos possa dar tempo para depois resgatarmos as nossas dívidas com determinados companheiros ou companheiras, para que nós não venhamos a cair muitas vezes em delinquência? Para salvaguardar os nossos interesses, a nossa integridade mental mesmo, o divórcio é uma medida humana. Mas nós devemos considerar, e isso digo na condição de espírita, nós os espíritas precisamos e sabemos respeitar a maioria católica da nação brasileira. Por isso mesmo fazemos votos para que o soberano pontífice, que nós tratamos com a máxima veneração, e que suas eminências, os cardeais do Brasil, e suas excelências,
os senhores arcebispos e bispos do Brasil possam também abençoar esses nossos ideais, para que o divórcio venha tranquilizar tantos adultos e legalizar tantos adultos e jovens que necessitam de semelhante medida para que a paz e o amor. Na fala do nosso caro entrevistador, Dr. Durval Monteiro, estou consertando o nome. Mas muito obrigado pela tolerância. Mas não suspendeu o doutor ainda. Foi um engano. Para que a paz e o amor reinem dentro do lar pátrio, do território brasílio. Isto sem desconsiderar os princípios monogâmicos, os princípios de fidelidade que os cônjuges devem entre si, dentro das novas dimensões psicológicas em que os nossos grupos sociais são chamados a viver. Nós temos dois fantasmas que precisamos abolir do campo de nossas vidas, que são a promiscuidade e a prostituição. Nós poderemos vencer a prostituição com a dignidade do trabalho, porque pelo trabalho cada criatura se faz respeitada pelo rendimento da sua própria vida no grupo social. E a promiscuidade pela orientação médica, que vai liberar a nossa mente de aventuras suscetíveis de comprometer o futuro de nossos descendentes. Mas o divórcio, medida humana, sem nenhum desrespeito à família brasileira, que é profundamente cristã, é medida humana, mas devemos esperar que os nossos magistrados reconsiderem os pontos de vista em andamento e que processos novos de vivência possam inspirar essa lei de libertação, que é uma lei justa, em favor da paz de nossos lares, com emancipação para o homem e emancipação para a mulher, sem as ilusões e as fantasias do amor possessivo, do amor egoístico de um lado ou de outro, porque cada um é senhor do seu próprio destino. Quanto à população, nós podemos dizer, podemos esclarecer ao nosso caro informante que a população, vamos dizer, flutuante do globo terrestre é muito grande e que orientadores de economia na Europa são unânimes em asseverar, a maioria deles, que o nosso planeta ainda comporta talvez mais de 30 bilhões de habitantes, desde que nós venhamos a explorar também as nossas possibilidades no mar, porque há toda uma flora e há toda uma fauna a esperarem por nós no mar. Conversando a este respeito há algum tempo com alguns jovens, e quando falávamos a respeito da pecuária com base na produção do anequim, ele me disse com muita propriedade em seu sentimento de cristão: mas, Chico Xavier, será possível que vamos viver até a morte matando para comer? Sinceramente, eu me envergonhei, porque é verdade, matar, né? Matar para comer, mas com base na pecuária justa, com base na economia bem dirigida. Nós precisamos viver ainda, talvez, alguns milênios, necessitando dos valores proteicos adquiríveis na carne. Ô Chico, mas a pergunta dos nossos companheiros de rádio envolvia um pouco mais. Eles diziam, levando em conta a reencarnação, como cresce a população do nosso planeta, qual a origem desses espíritos que reencarnam? A nossa origem está em Deus. Nós somos uma faixa de população visível na Terra, considerados como habitantes do plano físico, mas em torno da Terra
a toda uma população terrestre ainda, eivada, ou vamos dizer, caracterizada por sentimentos puramente terrestres. A evolução não se faz num dia e somos bilhões. Ô Chico, aqui é uma pergunta, foge um pouco ao espiritismo, de certo modo tem relação com ele, mas é do mediador que não faz perguntas. Eu esqueci de dizer a você que o Durval e o Leporassi são corintianos irrecuperáveis. Então eu pergunto, esses 20 anos de suprimento que o clube vem impondo a eles, vai contribuir para o aperfeiçoamento do espírito de ambos? Ô Almir, aliás, eu ia perguntar, atendendo a sua solicitação de que o programa estava muito sério, eu ia perguntar para o Chico... Não, eu estou fazendo uma pergunta séria. Porque talvez poucas pessoas saibam, mas se eu não estou enganado, também o Chico é membro da grande e sofredora família corintiana. Não, parece que não. Parece que sim. Não. Mas ele responde. Então ele mudou muito recentemente, porque ele me disse aqui que gostava muito do Pelé e torcia pelo Santos. Não, isso você que deve ter força. Mas eu ia perguntar para ele até quando essa aprovação coletiva, né? Ah, do Corinthians. É mesmo. Está aprovado então que ele também é... Esse mesmo saiu como um suspiro, porque conquanto admire maravilhosamente o nosso mediador, o nosso caro amigo Dr. Almir Guimarães, e com quem eu me entendi com muito respeito na residência de amigos muito queridos do Ibirapuera a respeito do esporte em São Paulo. Neste momento eu devo ser uma pessoa autêntica. Eu também sou corintiano. Muito bem. Mas, Chico, uma pergunta aí dentro da pergunta. Você acha que o Pelé tomou uma atitude certa, correta, ao deixar a seleção brasileira ainda em plena forma, como está? Pelé? É. Considero que, como Foi admirador correto? do Pelé, estimaria que ele prosseguisse Deixar a na seleção. seleção brasileira. Era chegada a hora. Estimaria que ele continuasse Que ele agindo, continuasse jogando. Só deixasse por impossibilidade de provinda de ambiente externo, mas não de uma consideração íntima em que ele subestima os valores dele mesmo. Eu estou dizendo isso porque ele é seu conterrâneo e gosta muito de você. Doutor Eu Hernani agradeço Guimarães. muito, eu também admiro muito. Mas ele não respondeu até quando vai a aprovação, né? A aprovação vai para a frente se for este o caminho. Mas vamos continuando como sendo a torcida fiel. Vamos orar, né? Exato. Doutor Hernani Guimarães Andrade com a pergunta seguinte. Chico, nós sabemos atualmente, pelos estudos que se fazem no tocante à reencarnação, estudos esses levados a efeito por cientistas de grande gabarito, como o professor Ian Stevenson, que é professor de psiquiatria e neurologia na Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos. Nós sabemos hoje, com base em observação experimental, que o espírito pode, de uma encarnação para outra, mudar de sexo. E poderíamos até dar um nome a este fenômeno de transexualidade. Eu pergunto a você, haveria alguma relação entre homossexualismo e transexualidade no sentido reencarnatório? Na maioria dos casos, sim. Conquanto o serralho, na antiguidade, e as guerras de longo curso tenham estimulado determinado tipo de costumes menos construtivos. Mas não devemos desconsiderar de maneira nenhuma a maioria dos nossos irmãos que vieram e que estão na Terra em condições inversivas do ponto de vista de sexo, realizando tarefas muito edificantes ou em caminho de redenção de seus próprios valores íntimos. Consideramos isso com muito respeito e acreditamos que a legislação do futuro, em suas novas faixas de entendimento humano,
saberá criar dentro da família, sem abalar as bases da família, a legislação humana saberá incorporar à família humana todos os filhos da humanidade, todos os filhos da terra, sem que a frustração afetiva venha a continuar sendo um flagelo para milhões de pessoas. Num congresso de neurologia realizado há muito pouco tempo, se deu especial destaque ao problema da fome. É verdade que o problema da fome é removível com a redistribuição do trabalho, com a administração criteriosa do trabalho para a criatura humana em todas as idades de sua posição válida no plano físico. Mas a frustração afetiva é um tipo de fome capaz de superlotar os nossos sanatórios e engendrar os mais obscuros processos de obsessão. E por isso mesmo devemos ter esperança de que todos os filhos de Deus na terra serão amparados por leis magnânimas com base na família humana, para que o caráter impere acima dos sinais morfológicos e haja compreensão humana bastante para que os problemas afetivos sejam resolvidos com o máximo respeito às nossas leis e sem abalar de 1 milímetro o monumento da família, que é base do Estado. Doutor Durval Monteiro. Não, Mendonça já foi retificado. Quanto à suspensão do doutor, eu desisto e você até o final do programa. A minha pergunta é rápida, Chico. Em que instante da gestação ocorre a encarnação? E o espírito tem consciência disso? O nosso André Luiz costuma dizer que a consciência disso é um fenômeno raríssimo. Na maior parte, talvez 99% dos casos de reencarnação, a criatura está na posição de quem dorme, no claustro materno, de quem se acomoda no carinho materno para o renascimento, dentro de um processo um tanto ou quanto semelhante à anestesia para cirurgias no terreno humano. Um certo torpor, e a criatura vai acordando aos poucos, porque também a ciência vai verificar isso. A recapitulação do processo evolutivo não se verifica tão somente na fase embrionária da nossa vida fetal, mas alguns anos também depois do nascimento. A criança está repetindo na sua feição de criaturinha impulsionada por movimentos saltuários determinados tipos de impulsos que ficaram na retaguarda. E o próprio complexo de Édipo, que muitos dos nossos psicoanalistas consideram como sendo um período que vai depois dos 3, dos 6 meses do nascimento até os 6, 8 anos, com as derivações desse mesmo complexo, as derivações edipianas, esses complexos todos são plenamente compreensíveis com o fenômeno da reencarnação e do nascimento da criatura em estado de reajuste gradativo. Saulo Gomes. Me parece que é a última pergunta, a última rodada. A não ser que os membros da mesa entrevistadora tenham alguma observação a fazer, alguma pergunta, e isso pode fazer. Essa era a penúltima, não? Hein? Essa era a penúltima. A penúltima? Não. Era assinalada como penúltima rodada. Nós temos quase 4 horas de programa. E como eu vou pedir ao Chico, e não sei se isso será possível, fica na dependência dele, que ele, antes de encerrar, ou encerre o programa exatamente como encerrou o programa anterior, é que eu estou dizendo. Mas se alguém tiver alguma outra pergunta a formular, pode formular. Eu tenho apenas uma observação que me permite fazer antes que o Saulo formule a última pergunta. Pois não. Eu travei uma luta íntima comigo, o Chico Xavier,
porque a minha intenção era, e consultei o meu ego interior, e o ego exterior é egoísta, é vaidoso. A minha intenção era fazer com que eu fosse dono, fosse proprietário de um livro autografado na presença do maior público que já existiu na história da literatura mundial. Eu ia pedir a você que autografasse esse livro para mim, mas acho que é uma supina vaidade, ia ferir a sua suscetibilidade, a sua humildade. Então eu prefiro ficar apenas com o desejo, Chico Xavier. Eu vou lhe levar o livro para ser autografado numa outra oportunidade, mas vou até a sua casa, lá em Uberaba. Este ou um outro livro qualquer que você nos dê. Fico muito feliz e honrado com a visita pessoal, mas pediria ao nosso mediador, nosso caro doutor Almir Guimarães, licença, uma fração de minutos. Se você retirar o doutor, eu... Bom, já que é para benefício geral da nação e para a tranquilidade dos espíritos, então eu vou vencer o meu ego exterior. Enquanto isso, o Saulo pode se preparar para a última pergunta. Não sei se é a última. Como Leporace traz a manifestação, antes da pergunta, eu peço licença, Almir. Como Leporace traz a manifestação de um dos grandes nomes da imprensa brasileira, de mais uma etapa do nosso rádio, da televisão, Sadio, eu, em nome de Chico, fiz uma visita à extraordinária apresentadora e colega Hebe Camargo, que lhe devolve a visita em forma de um abraço fraterno. Portanto, um abraço da Hebe, com quem hoje estive em seu nome. Envio de coração. Muito bem. Outro abraço com muito Aliás, a respeito Hebe e é admiração. amiga de todos nós. É uma excelente companheira e nós nos sentimos muito honrados com a referência que você faz a ela, desta mensagem de carinho e amizade que ela está enviando ao Chico por seu intermédio. A Hebe já palestrou com o Chico, isso que ele disse foi o Chico, não foi a Hebe, que eu não a vejo há muito tempo. Quase 4 horas ou 5 horas num chá, não foi, Chico? Não vi. Não, com a Hebe Camargo. Você teve com ela uma longa palestra, uma ocasião. Sem dúvida. Presto a nossa grande embaixatriz de cultura artística, que é Hebe Camargo, digo Hebe Camargo, porque o nome de Hebe Camargo é uma legenda no Brasil inteiro para o nosso respeito e para o nosso carinho. Que admiro Hebe Camargo desde certa manhã, há alguns anos, em que a vi, em certa manhã de muito frio, distribuindo cobertores na Estação da Luz, discretamente, com dezenas de irmãos nossos que vinham a São Paulo à busca de trabalho procedentes de várias regiões do Brasil. Tenho Hebe como benfeitora, não é só a grande artista, a grande condutora de programas culturais que nós todos reverenciamos. Ela é uma personalidade cristã das mais nobres de nosso país. Muito bem. A pergunta é sua, Saulo. Concluído o autógrafo para o nosso Leporace, a pergunta é rápida, Chico. Acho que é importante e necessário com a sua mensagem sobre o tema Amor Livre. É o livro mais importante que eu vou ter na minha biblioteca. E não adianta trazer oferta, não, porque não está em leilão. Não, ninguém vai ver esse livro, a não ser eu e a minha família e os meus privilegiados amigos. E não há preço, porque eu sou capaz de dobrar a oferta para que ele fique comigo. Muito obrigado, Chico. Muito obrigado. Diz o nosso Emmanuel que o amor como fonte divina de manifestação de Deus é o oceano de força em que nós todos vivemos, porque nós todos vivemos num oceano de amor, mas que o sexo é responsável quando o instrumento do amor. Portanto, as nossas ligações de natureza sexual devem obedecer ao critério da lei, da palavra empenhada, do compromisso, da monogamia, enfim, embora nos amemos infinitamente uns aos outros,
Mas no terreno do sexo, o amor precisa de represas para que ele não faça uma inundação destrutiva, criando calamidades sentimentais suscetíveis de arrasar com a família, com a nossa organização social. O amor vindo de Deus é livre, mas no sexo, o amor é responsável. Muito bem. Chico, estão sendo providenciados os lápis ou as esferográficas para você procurar psicografar uma mensagem de ano bom aos presentes e a todo esse mundo de telespectador que neste instante nos honra até esta hora com sua audiência. Eu vou formular uma pergunta a você. Diz assim, foi posta aqui em cima da minha mesa, mas como eu gosto um pouco de jogo, então achei interessante a pergunta. Chico, o nosso irmão, Dr. D'Angelo Neto, você deve conhecer, já desencarnado, preocupado com a questão da legalização do jogo no Brasil, cuja tese já ganhava o apoio de espíritas com mandato no Parlamento ou na Câmara Federal, no Senado da República, pediu a opinião do Dr. Bezerra de Menezes. Por seu intermédio, Chico, obteve resposta. Legalizado ou não, o jogo é imoral. O que pensa você a respeito? Dr. Bezerra estava certo ou errado? Gostaria de, futuramente, reconsiderar o assunto num estudo mais pormenorizado, porque o assunto é dependente de deliberações legais daqueles que nos governam, que nós precisamos tratar com o máximo respeito. Futuramente, espero que o Dr. Bezerra de Menezes manifeste novamente ou não, guardadas as dimensões, as finalidades, os objetivos, as diretrizes do assunto. Muito bem, tem aqui uma outra pergunta, é feita também pelo doutor, já foi feita uma primeira, doutor Domingos Pimentel de Ulloa, que é o reitor da Universidade de Uberlândia. Ele pergunta, o senhor, com segura obstinação, revista Realidade já citada, afirma não ser o autor das 111 obras psicografadas e já editadas. Entretanto, o senhor, em entrevistas, pronunciamentos, escritos vários, em estado não mediúnico, demonstra excelentes qualidades intelectuais. Pergunta, está ou esteve em suas cogitações escrever e editar uma obra não psicografada? Não seria a mesma de suma utilidade, quando menos, para um estudo de literatura comparada, capaz de dirimir algumas dúvidas residuais ainda presentes na análise do seu trabalho? Quando vimos a televisão, estimamos falar com o nosso coração dentro de toda a nossa autenticidade, com quanto nos reconheçamos uma criatura microscópica para estarmos na presença de um auditório assim tão seleto. Mas aos 12 de idade, compreendi que a minha vida estava em conflito, grande conflito de sentimentos. O sacerdote católico que me orientava me auxiliou muito até que os amigos espirituais chegassem à minha vida e me trouxessem o benefício da doutrina espírita com a orientação para os pequeninos recursos mediúnicos de que sou portador. Quando ouvimos o Espírito de Emmanuel pela primeira vez e que ele nos fez compreender a importância do assunto, nós nos informamos com ele de que em outras vidas abusamos muito da inteligência, nós em pessoa, e que nesta consagraríamos as nossas forças para estar com ele na mediunidade, nos serviços de nosso Senhor Jesus Cristo, no Espiritismo, e por isso mesmo coloquei minha vida
nas mãos de Jesus e nas mãos dos bons espíritos. Creio que se fosse escrever, conseguiria escrever alguma coisa, mesmo porque depois de 40 anos de livros mediúnicos, seria impossível que eu não pudesse traçar algumas páginas. Mas renuncio a isto porque considero a imensa significação do trabalho dos bons espíritos por nosso intermédio. Não vemos nenhum proveito com a nossa intromissão na obra deles, respeitamos-la como todos aqueles que se beneficiam dos livros deles. Sabemos que os livros não são nossos. Quanto mais avança o nosso tempo de idade física na Terra, mais reconhecemos que a nossa pequenez é cada vez mais reconhecível, mais identificável, e que a bondade dos bons espíritos é sempre mais ampla em se tratando do meu caso pessoal, que não mereço absolutamente a consideração deles. Então eu devo declarar de público que, embora eu nada tenha para dar, como um animal que vai a uma carroça para cooperar na distribuição, vamos dizer, de cartas ou de medicamentos ou de certos benefícios ou de algumas utilidades, eu aceitei como um animal o serviço com os bons espíritos e peço a Deus que me dê a felicidade de desencarnar nesta função. Almir, me sinto no dever de lhe interromper. Pois não. Blackout, que representa alegria Pois não. de um povo, nos carnavais de tantos e tantos anos, se deslocou do Rio de Janeiro com grande desejo de formular uma pergunta ao Chico. Eu não gostaria de frustrá-lo e pedindo desculpa aos demais. Senhor Francisco Xavier, a emoção é tão grande. Eu não sei se é uma pergunta, não sei se é um conselho. Eu sou pinhalense, sou de Pinhal. Mamãe foi mãe preta, família Vergueiros, Márcio Porto. E aos 6 anos vim para a capital, para São Paulo, já órfão. Me criei nessa cidade. E a música fez com que eu entrasse para o meio artístico. Vivo no Rio, tenho uma família linda, tenho 4 filhos. Todos os filhos nasceram em São Paulo, sendo que a caçula tem 6 aninhos, uma caçula adotiva. Minha filha já é professora, meu filho caminha para a eletrônica. O meu desespero é o problema de saúde. Estou desesperado. Estou trabalhando aqui na TV Tupi, no programa Ayrton Rodrigues. E sempre fui um homem calmo, um homem tranquilo, um homem alegre. E está havendo problemas na minha família. Meu irmão Bené mora aqui, à cerca, Pinheiros, doente. Tem meu irmão Antônio, que é um homem cristão, um homem que está na linha de Allan Kardec, porque estuda muito sobre o Espiritismo. É um irmão que é mariano, pertence à Igreja São Vicente, aqui das Perdizes, a Igreja Santa Rosa, digo. É uma das pessoas de ligação do Frei Vicente. Quer dizer, eu estou numa situação, há bem pouco tempo, tive um problema de coração, fui socorrido no Itaim, no pronto-socorro Itaim, levado por um colega de imprensa, que é o Otávio, do Jornal à Tarde, foi quem o conduziu no seu próprio carro. Eu não sei se é conselho, eu gostaria que o senhor me desse algum conselho, que eu estou desesperado. Minha patroa está num hospital no Rio de Janeiro, ordem da 3ª penitência, leito 306, chama-se Rosa de Oliveira, também pinhalense. Eu queria que o senhor me desse uma proteção, me desse um caminho de luz.
queremos dizer ao nosso caro amigo, que é credor de tanto carinho e de tanto respeito de nossa parte no Brasil inteiro, que a sua palavra suscita em nós a máxima simpatia. De minha parte posso tão pouco, mas vamos pedir aos nossos amigos espirituais que inspirem os nossos médicos, tão humanitários, tão generosos, que nos possam estender as mãos em benefício do nosso querido companheiro e dos seus familiares. A sua palavra é uma palavra iluminada de amor, que nos toca profundamente o coração. E nós todos havemos de vibrar, de orar, de compartilhar a sua luta, tanto quanto nos seja possível, e estejamos convencidos disso, não faltará o apoio necessário ao nosso querido amigo, tanto da nossa comunidade aqui presente, como também de nossos benfeitores espirituais. A dor tem a sua função em nossa vida, mas o próprio Jesus aceitou o amparo de um sirineu. É muito natural que choremos, muito natural que gemamos, mas nós temos bons amigos, bons companheiros. Sempre os encontrei. Nunca me faltou a bênção de Deus. E nos dias mais difíceis, quando tudo parecia à minha frente, dificuldade insuperável, solidão irremovível, apareceu sempre uma luz no campo da amizade, naturalmente inspirada por nosso Senhor Jesus Cristo para me amparar. E o nosso amigo também há de receber. Muito bem. Leporace, Freitas Nobre, doutor Hernani, Durval, Saulo, mais alguma indagação? Estão satisfeitos? Eu quero não perder a oportunidade que me oferece um cidadão telespectador presente aqui, que pediu que não lhe declinasse o nome. Ele quer saber do próprio Chico Xavier a resposta à pergunta que ele formula por meu intermédio. Chico Xavier, por que até determinada data você se negava peremptoriamente a conceder entrevistas ou aparecer em público, principalmente na televisão, e dizendo-se impedido pelos seus espíritos guias, espíritos benfeitores e espíritos superiores? E de um certo tempo a esta parte, esses espíritos guias permitiram que você aparecesse em público. Isto quer dizer o quê? O temor é meu, mas foi transmitido a mim por ele. Isto quer dizer o quê? Que você vai se reunir aos espíritos superiores em um futuro bem próximo? Não. Eu agradeço muito ao nosso querido amigo entrevistador, Sr. Vicente Leporace, porque esta pergunta complementa a questão suscitada por nosso amigo de Uberlândia. O nosso Emmanuel sempre me disse: depois que você for o aparelho mediúnico para o lançamento de 100 livros, nós permitiremos que você converse algumas vezes publicamente com os nossos irmãos. Você não escreverá livros em pessoa porque você mesmo renunciou a isso. Não é um ponto de vista nosso, seus amigos espirituais, mas seu espírito, fatigado de muitos abusos, eu me refiro a mim, dentro da intelectualidade, quis agora ceder as suas possibilidades físicas a nós outros, os amigos espirituais. Então, depois dos 100 livros, o que foi completado em 1969, ele permitiu que eu viesse algumas vezes à televisão. Mas agradeço muito àqueles companheiros, aquelas autoridades que têm me convidado para outros programas. Mas devo declarar que eu estou impossibilitado de assumir compromissos para vir à televisão periodicamente, com muita frequência, porque não posso porque as tarefas mediúnicas no livro, em nossas reuniões públicas de evangelização, nos tomam a possibilidade. Muitas vezes nos comovemos
diante de cartas, de apelos dos nossos amigos que nos viram através da televisão e que nos escrevem, às vezes, esperando uma carta mais longa. Temos respondido tanto quanto possível a todos, mas aproveitamos esta hora que o nosso caro amigo Sr. Vicente Leporassi nos possibilita com a sua bondade para rogar perdão a todos, a quem ainda não respondemos, porque isto não depende da nossa vontade, é porque o serviço tem de ser feito por nossas próprias mãos, e o Espírito de Emmanuel nos reclama, e com muita propriedade, que todas as páginas do mundo espiritual saiam da máquina de escrever com a revisão deles, embora tenhamos muitos amigos que nos ajudam a datilografar essas páginas, mas depois que elas saem originalmente revistas por ele. Especialmente peço perdão a uma grande dama paulistana, a senhora escritora Dona Cátia Seierupi, cujas cartas me sensibilizaram tanto. Eu rogo ao coração de mãe dessa senhora que me perdoe por eu não ter podido responder ainda. Mas o seu coração de mãe está em meu coração, e Deus há de ampará-la e há de abençoá-la em seu apostolado. A fala na televisão é depois dos 100 livros, mas eu não mereço. Almir, no plano da criação, Deus sendo criador, o Espiritismo entende que o homem é co-criador em ponto menor? Você está fazendo a pergunta a mim, não? Não, para que você dirija o Chico. No plano da criação, entendendo Deus como criador, o Espiritismo considera o homem como co-criador em ponto menor? Em ponto menor, diz Emmanuel que como guardadas as devidas proporções, é como numa firma doméstica ou familiar. O pai tem os filhos. O pai empreende muitas empresas, mas o filho também pode empreender e aperfeiçoar o trabalho paterno. Ou às vezes também complicar para depois reajustar e aperfeiçoar tudo de acordo com a vontade paterna. Porque a maravilha da criação é que o Senhor nos permite errar para aprendermos. Mas o homem é co-criador do Criador, cooperador consciente de Deus. Almir. Muito bem. A Liba Friedman, que é a companheira que aqui representa a Estou revista vendo Amiga, lá no fundo, ela estou estava na guardando a expectativa de pergunta fazer uma dela. pergunta que consiste nisto. Antes da pergunta, Não, peça ela da para fazer revista, a pergunta. exato. Então, eu gostaria de fazer uma observação. Há 3 anos e alguns meses, com um grupo de companheiros da divisão de telejornalismo, nós tivemos este privilégio: chegar a Uberaba na hora que o 100º livro se preparava. Por isto, até hoje, temos o privilégio do Chico Xavier nesta casa. Então manda a dona Liba entrar. Eu queria perguntar ao Chico por que todas as grandes conquistas da humanidade acabam virando armas de extermínio. Porque gostaria de... Eu queria perguntar a você porque todas as grandes conquistas da humanidade acabam sendo armas que se voltam contra a própria humanidade. Acabam? Sendo armas que se voltam contra a humanidade. Há um ponto que nós precisamos considerar, é que nós outros, os religiosos, não temos sido tão fiéis quanto deveríamos ser aos postulados, às convicções que aceitamos. Nós vemos que a ciência, supostamente materialista, mas a ciência acreditou na eletrônica e já chegou à Lua. Nós estamos com o amor que Jesus nos legou para colocar em prática a benefício da fraternidade humana e ainda não conseguimos. Pedimos então assim a nossa querida Liba Friedman, que nós admiramos muito em todas as suas páginas transbordantes de ternura humana, pedimos a nossa querida companheira e nossa distinta jornalista Liba Friedman para considerar que este assunto
pertinente a todos nós que aceitamos o cristianismo. Ou então, como diz um dos nossos amigos que escreveram uma pergunta aqui, que e os outros povos que ainda não conhecem Jesus? Eles também estão sob a tutela do governador espiritual da terra, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Receberam e recebem mensageiros de toda a ordem e há muitos milênios e muitos séculos para que também se aperfeiçoem. Todos eles recebem de Jesus a manifestação de bondade, a manifestação de socorro, conquanto não o conheçam. Como muitos dos brasileiros não conhecem as autoridades pessoais que nos governam e de cuja atuação nós recebemos os benefícios de cada dia. Então, o dia que colocarmos os preceitos de Jesus em prática, em nossa vida particular e coletiva, nós chegaremos. Chico Xavier, A paz nossa e ao amor. quarta fita de tape está esgotada. Eu pergunto a você se haverá a possibilidade de você, a exemplo do que aconteceu no primeiro programa, psicografar a mensagem que eu solicitei a você. É possível? Vamos pedir então um pouquinho da música. Então, não, antes eu pediria a você, aos telespectadores mais uma vez, aos meus amigos da bancada de entrevistadores, vamos suspender o programa por um instante para a troca da fita e voltaremos exatamente para concluir os nossos trabalhos desta noite com você psicografando essa mensagem. Apresentação da última parte, nosso pinga-fogo especial desta noite, que lhes apresentou uma das figuras de maior projeção no campo espírita do Brasil e do mundo, o médium Chico Xavier. Ele, neste instante, está se concentrando a fim de que possa atender o nosso pedido, psicografando uma mensagem de ano bom a todo este auditório, que depois de 4 horas de programa permanece firme aqui no Canal 4. E aos milhares e milhares de telespectadores da capital de São Paulo, de todo o interior do nosso estado e de demais estados brasileiros, e também assistem esta noite com o maior carinho Chico Xavier. Ele se concentra para psicografar esta mensagem solicitada pelo mediador do programa.
Xavier lerá para os senhores e para os telespectadores a mensagem que acaba de psicografar. Brasil, Brasil, o mundo a escutar-te pergunta hoje o que é a terra de minha vida. Responde às nações de pé, das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços, Sansão, sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala a assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos, Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou. Na Bahia maternal, hoje que o mundo te espera, para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes ninguém. Levanta o grande futuro, ergue, tranquilo e seguro, a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta, Brasil. Castro Alves. Médium psicógrafo do Brasil, acaba de psicografar mensagem que, após lida, recebe o aplauso de pé de todas as pessoas presentes ao auditório do Sumaré, depois de 4 horas e 25 minutos de programa. Vamos encerrando aqui os nossos trabalhos, agradecendo a todos os senhores que tiveram a gentileza
de comparecer a este auditório para prestigiar este programa e assistir a Chico Xavier. Aos telespectadores da capital de São Paulo, de todo o interior de nosso estado, de todo o sul de Minas, de duas grandes faixas dos estados de Mato Grosso e do Paraná, e ainda aos telespectadores da TV Paraná, Canal 6 Curitiba, da TV Coroados, Canal 3 Londrina, no Paraná, da TV Rádio Clube, Canal 6 Recife, e da TV Triângulo, Canal 8 em Uberlândia, que estiveram em rede via Embratel, com o Canal 4 de São Paulo, para a apresentação deste pinga-fogo especial que lhes levou Chico Xavier. Agradecemos também a colaboração da nossa co-irmã Rádio Tupi de São Paulo, que levou aos céus do Brasil e do mundo a palavra deste notável médio brasileiro. Chico, a você, os nossos melhores agradecimentos mais uma vez pela presença no Pinga-Fogo. Digo a você que volte a Uberaba, como disse da outra vez, levando consigo a certeza de que você proporcionou esta noite a milhares e milhares de brasileiros horas bem felizes, de esperança no futuro, que por certo há de vir. Chico, são seus os instantes finais do nosso Pinga-Fogo desta noite, para o seu até breve aos telespectadores e ainda ao público que lota literalmente este auditório. Breve do Chico, apenas uma observação. Este é o presente de Natal dos repórteres autênticos do Brasil, da divisão de telejornalismo, a todos os diretores de televisão no país inteiro. Exatamente. Nós agradecemos a bondade de Jesus, a oportunidade que nos foi concedida nesta noite pela TV Tupi, Canal 4, e a todos os companheiros que em São Paulo nos ampararam tanto com a sua bondade. Nós estamos agradecendo nossa grande cidade, São Paulo, este carinho, esta bondade que nos seguem todos os dias, sem palavras que possam expressar o nosso reconhecimento. E pedimos ainda a oportunidade ao nosso mediador e diretor do programa, nosso caro amigo doutor Almir Guimarães, tanto quanto rogamos aos nossos amigos presentes, nossos queridos companheiros paulistanos e paulistas, permissão para enviar simbolicamente as flores que nos foram oferecidas aos nossos irmãos e benfeitores da terra de Uberaba, a cidade mansão, a cidade bênção, de cuja bondade imensa tanto temos recebido. Mas pedimos a São Paulo e a Uberaba permissão para levar o nosso coração reconhecido ainda mais longe. Dizem que os ingratos perdem a memória e que acabam sem identificar eles mesmos. Quero agradecer a Pedro Leopoldo a reencarnação que me deu, a bondade que me criou e acompanhou todos os passos em nossa cidade, da colina onde nós reverenciamos os nossos mortos, pedindo-lhes a bênção até os últimos eucaliptais que nos ligam à capital de Belo Horizonte. Nós sempre celebramos o Natal, seja nos templos católicos, nos templos reformistas do Evangelho ou em nossas casas espíritas cristãs,
com espírito de união. Lá nossos pais nos criaram amando a Jesus, e amando tanto que a imagem de Jesus nunca se separou da nossa memória nem da nossa lembrança. Fôssemos ou sejamos católicos, reformistas ou espíritas evangélicos, com permissão de São Paulo e com o consentimento de Uberaba, cidades, comunidades, a quem devo tanto, a quem empenho o meu coração, meu pensamento vai até Pedro Leopoldo, para nos unirmos com os nossos cânticos do Natal e dizer a todos os nossos amigos, presentes aqui ou não, em seus lares: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com todos os homens. Feliz Natal a São Paulo e a todos. Muito obrigado. Palavras de Chico Xavier. Com a voz embargada pela emoção, se despede dos telespectadores esta noite, se despede deste auditório, prometendo voltar um dia qualquer. Os nossos agradecimentos ao Vicente Leporassi, a Freitas Nobre, ao Dr. Hernani Guimarães Andrade, Durval Monteiro e Saulo Gomes pela presença na mesa de entrevistadores.